Vamos falar sobre treinamento físico para subida, pessoal. Basicamente nos 3 tipos de subida, que é a subida longa, a subida média e uma subida mais curta. A subida longa, vamos colocar aí de 30 minutos para cima, né? Ou de 20 minutos para cima. Uma subida média de... Na verdade, essa distribuição poderia até ser tipo assim, longa, média curta, curta e curtinha, né? Talvez ficaria mais homogêneo na distribuição de energia, mas aí eu teria que destrinchar muita coisa para vocês. Então, eu estipulei 3 tipos de subida: curta, média e subidas longas. Vou recapitular: subidas longas de 20 minutos para cima, as subidas médias de 8 até uns 15 a 20 minutos no máximo, e as subidas curtas, vamos considerar ali de 3 a 10 minutos. Vamos colocar ainda os rampetes, né? Aquelas que a gente entra naquela cutucada e passa de soco na subida. É um tiro só, 1 minuto e meio, 30 segundos, você pum, explodiu e passou ela, tá? O esforço predominante para cada tipo de subida, nas subidas curtas, vamos colocar ali então de 15 a 1 minuto até 1 minuto e meio, que é o rampete. A subida média, vamos colocar ali um trabalho de VO2, né? Vocês têm que estar com um bom VO2 para sustentar uma boa intensidade na subida média. E as subidas longas, o VO2 e o nosso limiar funcional, o limiar de lactato ou então o FTP. Esses são os esforços predominantes. Dependendo do tipo de subida, você ainda vai oscilar. Por exemplo, se for uma subida de 1 hora, às vezes você tem que passar ali um tempo também na zona 3 alta, na zona 4 média, tá? Mais ou menos isso. Por que que tem esses esforços predominantes para cada tipo de subida? 2 fatores. O primeiro é que, como eu falei ontem para vocês, nós temos aquela determinada capacidade para nos mantermos aplicando intensidade real no pedal em cada intensidade, né? Então, por isso que a gente cria esse escalonamento de subidas. E também porque isso aqui, ó, biotipo, determina muito o que cada um de vocês, ou aonde cada um de vocês vão se sobressair. E quando a gente fala de biotipo, eu quero que vocês entendam que é muito importante isso que eu vou falar. Todo mundo tende a subir bem. Todo mundo. O que a gente tem que entender é para cada tipo de subida tem um perfil. E aí você precisa se encontrar diante desse perfil para encontrar o tipo de subida que você vai se sobressair. Mas eu garanto para vocês que você tem um tipo de subida que você vai subir melhor. E que você pode até se destacar. Que é favorecido pelo biotipo, né? Que é favorecido pelo biotipo. O que acontece na prática é que muitas pessoas não conseguem identificar o seu biotipo e aí acaba treinando errado e focando na coisa errada, né? Às vezes você tem uma predisposição para subidas médias, mas você quer ficar nas subidas longas, quer ficar lá amassando, e você perde muito tempo tentando se sobressair nas subidas longas, quando que na verdade a sua predisposição é para subida média e é melhor você se defender nas subidas longas apenas e não querer se destacar nelas. E aí quando eu falo em nos defendermos, eu falo sobre o ponto fraco. Que o fato da gente enfatizar tanto o ponto forte também não pode fazer com que o nosso ponto fraco seja tão fraco assim, a ponto de comprometer o nosso desempenho. Mas ele pode ser fraco e você trabalhar o seu ponto forte. Foca no seu ponto forte e amenize o seu ponto fraco. E um dos objetivos que eu tenho com essa aula de hoje é trazer um pouquinho de clareza para que vocês aí, pensando, analisando, uma autoanálise, possam começar a se identificar e de repente parar de dar murro em ponta de faca. Porque aí vocês vão começar a se ver, a visualizar a predisposição que vocês podem ter, né? Por que pode? Porque infelizmente a forma exata de detectar esses biotipos não é tão acessível, que é através da biópsia, né? É um exame muito invasivo para análise das fibras musculares. Porque cada tipo de subida tem, para cada tipo de biotipo tem uma predisposição, e eu vou me aprofundar nisso daqui já com vocês, tá?
Falando um pouquinho sobre os treinos, né, para cada tipo de subida, subidas curtas. Foquem, né, naquele momento. Quem comprou o curso ontem já sabe do que eu vou falar agora. E que começou a assistir, que é a fase de afunilamento, né, a fase de preparação específica. Na fase de preparação específica, focar. Eu vou para um percurso, para uma competição que tem muita subida curta. Então você tem que focar para melhorar os seus números nesse tempo aqui, que é quase um esforço máximo. Subidas médias, de 3 a 15 minutos. Foque o trabalho de vocês na fase de preparação específica, em treinos de zona 5, esforços progressivos a cada semana, como eu falei ontem, de 3 a 8 minutos, repetição de 4 a 6 tiros, usando uma progressão semana a semana. Subidas longas, a gente tem que trabalhar para melhorar o nosso VO2 e o nosso limiar. A gente vai subir no limiar, mas o VO2, como eu falei ontem para vocês, o fato de você treinar nas zonas próximas potencializa. Então é importante você também treinar VO2 para subidas longas, mas o foco principal vai ser na zona 4, quando você estiver na sua preparação específica. Deixa eu olhar aqui, porque aqui tá ruim. Então, lembrando, para cada tipo de subida vocês percebem que tem uma determinada intensidade para se treinar na preparação específica. Né? Predominância, né? É uma predominância de intensidade no qual vocês têm que focar para melhorar nesses tipos de subida. Ou seja, se eu quero melhorar para subida curta, eu tenho que ter um bom limiar? Eu tenho que ter um bom limiar sim, para mim conseguir chegar no pé dessa subida curta aqui com energia. Né? Mas eu preciso treinar muito tiros com volume menor e intensidade mais alta, para entrar de soco nessa subida e me sobressair, já que isso aqui é o meu ponto forte. Importante entender que conforme aumenta a intensidade, né, o tempo de permanência é menor. Por isso que o tempo muda aqui em cada um desses tipos de subidas.